Olá, boa noite. Eu quero fazer esse vídeo hoje sobre um apócrifo da Bíblia. Tá? Ele não faz parte do cânone normal, foram dos livros que foram retirados dos livros da Bíblia, é considerado um apócrifo e é chamado de o Apocalipse de Elias. E o interessante do Apocalipse de Elias é que ele tem uma descrição, ele é um texto apocalíptico, claro, não é para o nome, e ele tem uma descrição bem exata, bem detalhada e minuciosa do anticristo, de quem será o anticristo. E o interessante é que eu estava lendo o apócrifo e a descrição que ele passa do anticristo parece muito com o candidato que eu acho do anticristo, que ele é americano, ele é muito ligado ao governo americano e o descritivo desse possível candidato a anticristo no texto é que no próprio texto também, assim como na Bíblia, existe muita menção de período de paz. O que trará a paz, que reinará na paz. Então a gente já conhece esse discurso do atual tempo de escatologia que a gente está passando agora, né? Diz que o anticristo trará uma falsa paz e a gente está vendo que todas as promessas de paz que os possíveis candidatos ao anticristo que a gente tem hoje, né, que são americanos e da família, eles mencionam sempre que trazem a paz, mas na verdade a gente nunca viu um mundo com tantos conflitos de guerra. Então, ou seja, a gente está vivendo um período de falsa paz, que é um outro grande sinal que a gente está vivendo o fim dos tempos. Né? E no Apocalipse de Elias, é interessante que ele justamente ele fala muito disso também, menciona bastante essa falsa paz, mas o mais interessante é que ele é mais descritivo, ele traz detalhes do anticristo que nenhum outro texto apocalíptico ou bíblico, ou mesmo apócrifo, traz de quem pode ser o anticristo. Mas o mais interessante deles, que esse candidato, que eu acho que é o grande forte de se mostrar o anticristo nos próximos tempos, ele tem uma ligação grande com a ONU, tem uma ligação grande com o atual Israel, tem uma ligação grande com os árabes e tem uma ligação grande com o governo oculto, com a ONU, né? E com a presidência dos Estados Unidos com relação a trazer a falsa paz. Né? E o interessante, deixa eu ler para vocês aqui, é que fala bem, né, que o filho da iniquidade, né, que seria o anticristo, que é um outro descritivo bíblico do filho do anticristo, ele é interessante que eles mencionam nesse apócrifo que ele vai ser um cara jovem, que bate com o possível candidato que eu estou pensando, se vocês lembrar de um cara jovem envolvido com o processo de paz, né, dos Estados Unidos, né, tem uma boa relação com a ONU, né, ele vai fazer milagres, falsos milagres, né, que a gente está vendo aqui que a tecnologia está acontecendo um monte agora, né, os falsos alienígenas estão chegando, então ele vai tentar imitar Cristo, porque ele na verdade é o anticristo, ele vai tentar convencer que ele é o verdadeiro Cristo, e aí vai ser a grande decepção, a grande mentira que a gente vai perceber. Quer dizer, quem estiver atento em Jesus Cristo, quem estiver atento na Bíblia, estiver atento bastante com relação à Bíblia. Né? Ele vai trazer esses sinais, é interessante que ele vai ser um homem jovem, de pernas finas, ou seja, ele é uma pessoa magrela, que vocês podem, se vocês checarem bem, envolvido com o processo de paz americano com relação à faixa de Gaza, Israel e os países árabes, vocês vão só procurar saber quem é o homem jovem com pernas finas, né? Ele tem um tufo de cabelo cinza na frente do cabelo, ele tem entradas grandes, né? Claro que não dá para saber, porque hoje você pode muito bem. O anticristo sabe que nós sabemos que os evangelhos descrevem o mesmo, então ele vai tentar disfarçar, isso é fácil disfarçar com pintura, né?
As sobrancelhas chegam até as orelhas. Então, uma das coisas desse possível candidato anticristo é que ele tem uma sobrancelha muito destacada, bem pontuda, até certo ponto diabólica. Ele tem um olhar muito diabólico, um olhar morto, escuro, não tem sentimentos. Você percebe que é uma pessoa que não tem alma, é uma pessoa realmente como se fosse morta espiritualmente. Ele tem todo o rosto, né? Mas as sobrancelhas são realmente bem destacadas, são bem arqueadas, quase perto das orelhas, mas também isso você pode fazer as sobrancelhas hoje, você pode disfarçar isso muito bem. E ele tem marcas nas mãos. Se vocês pesquisarem, se vocês já suspeitam desse candidato, ele tem marcas nas mãos devido a um câncer. Então ele tem sequela nas mãos, que pode ser, que eu acho que é o grande sinal que o Apocalipse de Elias descreve sobre o possível candidato anticristo. Né? Ele está ficando mais velho, então, né, você fala que também ele está se transformando, ficando mais velho. E aí vai aparecer cada vez mais, a gente vai saber mais dos detalhes quando ele se tornar, quando ele for realmente o grande articulador da paz mundial, da falsa paz mundial. Vai chegar um ponto que ele vai reagir como, ele vai agir como anticristo, né, e vai começar a atacar os templos e os santos da igreja e os lugares sagrados que ele supostamente deveria proteger. Então, é interessante vocês verem isso, né? Deem uma olhada, façam uma pesquisada que vocês com certeza vão achar alguém com essa descrição forte desse texto apocalíptico da Bíblia. Ele foi escrito pelos coptas, que são um dos primeiros cristãos egípcios, né? Então, uma igreja forte, que é a igreja copta, foi uma das mais antigas do mundo, junto com a Etíope e a Armênia. Então, tirem as suas conclusões, que vocês têm fortes traços de quem pode ser o anticristo, que vai se revelar em breve. Tá ok? Deus abençoe e bom descanso para vocês, boa semana.